Boa noite, amigos, sejam muito bem-vindos à terceira temporada de Grisa TV, um olhar pangrisiano. Comigo aqui hoje, Dr. Pedro, mais uma vez, nosso principal entrevistado, está sempre conosco. Isso. Tudo bem, Dr. Pedro? Tudo bem, e você? Obrigado também você por estar presente, assessorando aí o trabalho e sendo o nosso entrevistador. E quero também agradecer a todas as pessoas que têm acompanhado o nosso programa, do Brasil todo, e até já tenho uma outra informação do exterior também. Então, via internet, nós temos tido esse acesso e eu tenho tido muito retorno positivo em relação ao programa. E também o pessoal sempre enfatiza que a presença do Douglas como entrevistador é muito boa. Obrigado. Então, durante a última temporada, nós falamos sobre diversos assuntos, diversos temas interessantes, as pessoas participaram bastante do programa e estranharam um pouco esse intervalo que a gente fez, agora da segunda para a terceira temporada, mas nesse intervalo o Dr. Pedro esteve preparando muitas novidades, E é sobre essas novidades que a gente vai falar aqui hoje também. Vamos começar então, Dr. Pedro, falando um pouco sobre o significado do programa. Muita gente pensa que Grisa TV é a TV do Grisa, mas a história é um pouquinho diferente, Grisa TV foi uma expressão, um olhar pangrisiano. Eu tomei isso porque, primeiro, porque eu digo a questão visual minha, muita gente não sabe que eu não enxergo, porque meus olhos são perfeitos na parte que vocês enxergam. Porém, eu já há 4 anos praticamente que eu não enxergo mais nada. Não enxergo nada, mas vejo muito. Então, o olhar pangrisiano, aliás, Grisa TV. O Grisa TV é tanto o Grisa que está na TV, quanto o Grisa que percebe você, que enxerga você de uma forma que não é pela visão corporal. Então, eu digo que desde criança eu desenvolvi um olhar diferente, porque como eu tinha limitação visual desde criança, chamada retinose pigmentar, ou então há muito tempo conhecida como cegueira noturna, eu como criança não podia brincar com as crianças, porque eu tropeçava, eu me batia, então à noite, ao luar, eu não conseguia brincar. Então eu ficava escutando os mais velhos, e ao ficar escutando os mais velhos, eu fui aprendendo muita coisa no sentido precoce. Inclusive, eu digo sempre que a minha primeira descoberta científica foi eu ter escutado e aprendido de que as crianças não eram entregues lá em casa, ou na casa dos outros nossos vizinhos, pelo nego velho, que ia lá no banhado pegar os neném que choravam, que eram as rãs, Então, com isso, e daí eu fiquei escutando, prestando bem atenção, até que um dia eu escutei uma senhora dizer que o meu dá chute dentro de mim. A outra disse, mas o meu está tão quietinho. Então eu comecei a descobrir que esse quietinho, esse dá chute, era dos bebês que estavam no útero delas. E então eu digo que eu me tornei especialista em mulher grávida. Porque eu dizia para os meus coleguinhas, até mais velhos do que eu, aquela mulher está grávida. Como é que você sabe? Porque ela está com a barriga grande, Dizia, mas é que ela não está grávida também? Não, aquela é gorda. E então isso tudo fez com que eu desenvolvesse essa percepção mais aguçada das coisas que se passam à minha volta, que até hoje isso me facilitou muito o desenvolvimento do conhecimento do mundo externo e depois também pela imaginação, especialmente agora, quando a minha visão externa ficou praticamente nula. Então, eu digo, acentuei mais ainda a minha percepção interna através do caminho da imaginação e também da meditação sobre o que acontece em volta. E prestei muita atenção na voz das pessoas. Então, as vozes das pessoas, eu já falei em um programa de outra temporada, que a voz, para mim, ela tem 3 notas, como se fosse constituído por um acorde de 3 notas. A da frente, que é apresentada pelos lábios e pela ponta da língua, que fala como a pessoa revela como a pessoa se comporta no imediato. A nota da voz que ressoa do céu da boca sobre o meio da língua
fala do caráter da pessoa, se a pessoa é sincera ou não. E aí eu digo, quando a pessoa falou 5, 10 palavras para mim, eu já sei se ela é sincera ou não, se ela sabe mentir ou não. Então isso tudo, e depois a garganta lá, a nota que se forma na passagem pela glote, ela revela como é que está a interioridade mais profunda das pessoas, especialmente em relação às programações herdadas dos antepassados e particularmente da vida intrauterina. Então isso significa Grisa TV. Ok, doutor Pedro. Um olhar para a Grisa. Perfeito. As pessoas que estão em casa, hoje em dia temos muitos novos telespectadores na TV Floripa, talvez muitas pessoas não saibam quem é o Dr. Pedro Grisa. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse para esses telespectadores novos. Bem, inclusive aí eu tenho para os que me conhecem há mais tempo um pedido, porque nós vamos passar também, logo mais, uma informação. Como é que o pessoal conhece o Grisa? Para você, quem é o Dr. Pedro Antônio Grisa? E eu digo, para mim, eu me apresentando, como já falei em parte sobre a minha infância, a limitação visual me deu ao mesmo tempo limitações, mas me deu também percepções diferenciadas. Por exemplo, eu digo, eu descobri que podia me interessar pela riqueza. E como é que eu soube disso? Porque quando eu andava pelos caminhos da roça, lá onde eu morava, eu observava as pedrinhas brilhantes no chão. Então, as pedrinhas brilhantes me chamavam a atenção, e aí eu comecei a levar para casa pedrinhas brilhantes. E eu dizia para o pai, mas isso aqui não vale bastante? O pai dizia, não, eu acho que isso não. Até que um dia eu convenci meu pai de levar-me à cidade, lá no Ourives, e apresentar para ele uma pedra que eu achava muito bonita. Isso depois que eu tinha ouvido uma história lá do Mato Grosso, que um cara tinha encontrado um diamante e tinha ficado rico, comprado 2 fazendas. Então eu queria ganhar dinheiro também para... E daí em diante veio a motivação para eu buscar sair da pobreza e conquistar um novo mundo, graças à percepção das coisas pequenas. Outra coisa que foi muito importante para mim também nessa fase de infância, foi que eu, quando andava na estrada, que tinha sombras atravessando a estrada, sombras projetadas pelas árvores, eu pulava a sombra, como se eu estivesse brincando. Mas um dia eu parei e disse, mas por que eu estou pulando a sombra? Por que eu não pulo o sol? Daí eu me dei conta que eu pulava a sombra porque eu tinha medo que na sombra eu não estivesse enxergando uma aranha, uma cobra, ou qualquer outro, uma pedra aguda, qualquer coisa que podia me ferir ou machucar. Então, eu passei a perceber que isso fez com que eu, mais tarde, me voltasse para a parapsicologia, porque nessas sombras estavam presentes fantasmas hipotéticos, mas que podiam ser reais. Então, eu digo, isso me ajudou também a prestar mais atenção no que se passava à minha volta e o que se passa dentro das pessoas também. Então, basicamente, eu diria, o Pedrinho foi esse da infância. Depois, quando fui para a escola, eu tive uma excelente professora, que eu já falei aqui num programa de outra temporada, de que a Angelina Savi, depois eu descobri que não era Angelina Chaves, que eu pensava que fosse esse o sobrenome, era Savi, italiana. Ela ensinou para nós todos os hinos pátrios, e a gente tinha que cantar, não só o hino nacional, não só o hino à bandeira, mas o hino dos marinheiros, tudo que é hino ela nos ensinou. E mais ainda algumas poesias que eram musicadas. Por exemplo, Minha Terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Eu já falei isso. Então é o seguinte, isso me fez descobrir o ritmo das palavras. Eu passei a gostar muito de estudar. E aí foi quando eu posso dizer assim que eu despertei inclusive o interesse de ser escritor, que sempre foi meu objetivo principal. Nunca foi ser parapsicólogo nem outra coisa. O meu objetivo maior era ser poeta e escritor, porque eu queria também viver, meus escritos sobreviverem 100 anos depois de morto, como aconteceu com o autor, que é Antônio Gonçalves Dias, de Minha Terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Então, isso
quando eu perguntei para minha professora se era ela que havia escrito a música, a letra, aliás, a poesia do Sabiá, ela disse, não é do Sabiá, é a Canção do Exílio de Antônio Gonçalves Dias. Onde mora o senhor Antônio? E assim, então, para vocês perceberem como eu levava a sério as coisas. E então ela me explicou que o Antônio era lá do Maranhão, ele já tinha morrido fazia 100 anos. Aí eu fiquei impressionado que ele tinha morrido há 100 anos e a poesia dele continuava sendo repetida até por mim. E aí eu disse, eu também quero escrever coisas que 100 anos depois de morto eu possam as pessoas estar se interessando por isso e repetindo. Eu digo que naquele tempo para mim bastava 100 anos. Hoje não basta mais nem 1000 anos. Eu digo porque eu tenho certeza que a maior parte dos meus escritos são escritos para muitos e muitos séculos. Porque eu digo, busco a essência do ser humano. E a essência não muda. O que mudam as aparências, mas não a essência. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós já voltamos com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano. Até já. Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Dr. Pedro, no bloco anterior nós falamos um pouco então sobre a sua origem, né, sobre quem é o Dr. Pedro Antônio Grisa. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos telespectadores sobre a temática essencial que o programa vai tratar ao longo dessa nova temporada. Bem, eu diria que o programa, como a minha própria vida, ele vai tratar do quê? Do ser humano. Que se existe um objeto de pesquisa que sempre eu me voltei, foi entender o ser humano. Primeiro, entender a mim mesmo. Porque eu digo, pela limitação visual, eu sempre queria recuperar a visão plena. Então, eu estudei muito o corpo humano, a partir inclusive da yoga, e depois estudei também muita coisa com médicos, etc. Eu nunca fiz curso de medicina, mas eu estudei muitos assuntos relativos ao corpo humano. Então, eu me aprofundei muito nesse lado, ser humano quanto corpo físico, em relação às doenças, etc. E, posteriormente, eu passei a estudar a interioridade humana, quando percebi que os fenômenos paranormais, por exemplo, no estudo da parapsicologia, tinham origem na mente humana. Eu até afirmo hoje, com toda tranquilidade, que todo fenômeno paranormal é manifestação da mente humana. Não é manifestação do diabo ou maus espíritos, não é manifestação direta, vamos dizer assim, de Deus ou quem quer que seja. É, na verdade, a forma que Deus nos proporcionou a oportunidade de, através do nosso subconsciente, poder captar muitas coisas, muito além do que se podia sonhar há algum tempo atrás. E hoje as neurociências estão comprovando tudo isso. Bom, a parapsicologia, né, o senhor sempre enxerga o ser humano sob a ótica da parapsicologia, a ciência que o senhor domina e contribui significativamente para a evolução dela. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa parapsicologia do sistema Grisa e a evolução dela. Certo. Bem, veja,
desde que eu comecei, porque de criança eu tinha muito medo do diabo, né? Porque sempre as nossas histórias começam com a nossa vida. Então, um dia eu estava vendo meu pai lendo, e o pai balançava a cabeça de um lado para o outro. Não estava dizendo sim, sim, nem não, não. Estava balançando a cabeça. Ele disse, pai, o que o pai está lendo? Ele disse, não interessa para você, Pedrinho. Aí, resumindo, ele me disse que ele estava lendo a história de Lúcifer. Aí eu disse, quem é Lúcifer? O pai me respondeu, é o capitão dos diabos. Disse, ô pai, então como eu tenho muito medo do diabo, quem sabe que conhecendo o capitão deles, eu crio mais coragem, ou me relaciono com mais facilidade com essa história. E aí surge essa questão de que os fenômenos paranormais passam a me interessar muito, mais ainda porque depois também percebi isso, que os medos que eu tinha, especialmente no escuro, era porque eu enxergava, praticamente não enxergava no escuro. Então, eu, mesmo quando há alguma certa claridade, na penumbra já era terrível para eu poder entender e enxergar as coisas que estavam à minha volta. Então, a partir desse caminho, eu vou desenvolver minha imaginação. E aí eu vou estudar também a interioridade humana, porque também surgiu em minha vida, fui perceber que eu era depressivo. E tive depressão profunda, então a partir daí eu me interessei mais ainda em entender o ser humano. Porque eu nunca concordei que a depressão fosse de origem biológica. A questão do corpo faz uma parte. Depois eu percebi sim que tem uma certa influência, mas da seguinte maneira: primeiro você percebe as coisas na ótica mental, depois você se relaciona com as coisas de forma emocional, e depois você desenvolve a questão do sistema imunológico. Então, eu digo, doutor, remédio, remedeia, porém, não solucioneia definitivamente nada. E realmente, nesses anos todos que eu venho estudando o ser humano, cada vez mais me aprofundo nessa linha, então o sistema Grisa surge praticamente dessa percepção de que a mente humana é que desencadeia todas as manifestações dos fenômenos paranormais e muitas outras manifestações da nossa vida prática também. Então, o tema principal do sistema Grisa é que é uma parapsicologia diferenciada, porque temos 3 escolas parapsicológicas: a católica, a espírita e a independente. E quando eu conheci a escola independente, também desenvolvida pelos médicos da Marinha, aqui de Florianópolis, eles tinham desenvolvido já bastante significativamente a parapsicologia nesse sentido, especialmente o doutor Osmar de Andrade Farias, que escreve um livro, Panorama Atual das Funções Psi, Parapsicologia. Então, esse livro é fantástico. Foi o que abriu a mente para perceber a diferença entre a fenomenologia paranormal e a manifestação da mente humana quando desencadeia, segundo Osmar, seria uma manifestação, inclusive, fisiológica. Mas isso também não concordei. Então, eu fui aprofundando e hoje eu costumo dizer que o sistema Grisa estuda o ser humano com a precisão matemática da engenharia, e cada vez mais isso fica claro e cada vez mais a gente produz resultados maravilhosos que nós iremos abordar também em parte durante o programa nosso, nos próximos capítulos. Doutor Pedro, o senhor falou em depressão. Essa é uma palavra-chave do nosso programa, recorrente nas outras temporadas. Por que a gente fala tanto desse assunto? Porque, na verdade, eu digo assim, que Deus não é um sádico. Então, eu costumo sempre dizer que quando parece que Deus tira alguma coisa de nós, preste atenção, porque Ele está oferecendo 2, 10 ou 2.000 no lugar daquela que parece que está retirando. Então, a depressão parecia ser o mal do século XX. Eu digo, e ainda vai continuar sendo um dos males mais importantes do século XXI, mas, na prática, não sei se um dia o ser humano vai se libertar. Porque daí eu percebi o quê? Que nessa visão de que nada se perde, tudo se transforma,
como fala o nosso químico francês, Lavoisier, também na mente humana, Deus não tira nada, Ele apenas... Aí eu fui estudando, inclusive comecei isso com 2 psiquiatras aqui de Florianópolis, o Dr. Wagner Dias de Moraes, que era psiquiatra aposentado da Marinha, e com um médico psiquiatra que lá em 80 e pouco, ele é 1980 e pouco, eu dizia para ele que ele era um psiquiatra fresquinho, que ainda hoje deve estar na Secretaria da Saúde de Florianópolis, Dr. Rui Iversen. Um grande abraço a você, Rui. Se você me perceber ou quem conhece ele pode mandar um abraço por mim. E que o Rui realmente é uma pessoa também fantástica, maravilhosa, que me ajudou. Tanto ele quanto o Dr. Wagner me ajudaram a ter confiança em prosseguir na pesquisa sobre os fenômenos paranormais e daí na pesquisa sobre o ser humano. O Wagner, inclusive, estudou muitos índios do Mato Grosso do Sul, na área da paranormalidade e até do Paraguai, e ele mesmo era casado com uma índia. Então isso também facilitou muito o estudo da fenomenologia paranormal. Então, eu digo que realmente a depressão é um tema que está vigente em toda a vida. E mais, vamos descobrir o quê? Que depressão não é problema em primeiro lugar. Depressão é, acima de tudo, um conjunto de talentos. E a partir daí eu fui perceber que havia 3 baús de talentos na maioria dos seres humanos hoje. Que é o baú do depressivo, que tem como gema principal dentro desse baú o amor, o baú do paranormal, que tem dentro do seu baú de talentos a gema principal, que chama fé, e o superdotado, que é dentro do baú do superdotado, dos conjuntos de talentos, está a gema principal, que é a da felicidade. Só o superdotado, e eu pergunto hoje se existe algum ser humano que não é de fato um superdotado, porque nós não tínhamos percebido a importância da interioridade humana no nível que ela tem. Especialmente porque, eu digo, com o século XVIII, XIX, a percepção do estudo do ser humano através da parte biológica atrasou o conhecimento da parte mental ou da parte interior do ser humano. Digo, mas isso é fantástico porque cada um dá a sua contribuição. Inclusive no meu último livro, que eu lancei agora, eu apresento o Criador Centro, como a terceira fase na evolução do entendimento do ser humano e do mundo. Partimos do Geocentro, fomos para o Heliocentro e agora eu apresento o Criador Centro. E que eu digo que o Sol aliás, o Criador é o Sol da espiritualidade. E que os outros focos de estudos do ser humano são planetas que têm um lado na sombra e um lado ao Sol. Um lado iluminado pelo Sol e outro lado na sombra, que é a mesma coisa que o Tao, para quem conhece o assunto. Eu queria que o senhor encerrasse então o programa de hoje falando mais um pouco sobre esse seu último lançamento, Criador Centro e a Nova Espiritualidade. O que é essa nova espiritualidade? Bem, veja, segundo a nossa colega, a professora Lisete, disse que não tem que ser nova, tem que ser a espiritualidade. Então, próxima edição desse livro, eu vou tirar fora a nova. Vai ser simplesmente Criador Centro e a espiritualidade. Nesse sentido, o Criador Centro, porque o que está no centro da espiritualidade é o Criador do Universo. E o que vem em volta, como no Sistema Solar, são os planetas. Os planetas que têm um lado Sol e um lado sombra. E aí eu costumo dizer que pela identificação do Sistema Solar por Copérnico, nós vamos ter o quê? Que o mundo das trevas acaba. Porque nós não temos mundo das trevas. O que existe na Terra não é a sombra, não é o escuro do nada ou de coisa parecida. E sim é a sombra do próprio planeta sobre ele. Por isso nós temos a viagem do Sol, que parecia viajar em torno da Terra, mas é o planeta que viaja em torno do Sol e se movimenta sobre si mesmo.
Por exemplo, no nosso planeta Terra, nós um determinado momento, passamos do sol para a sombra, do dia para a noite e vice-versa, da noite para o dia, que está sintetizado há muitos milênios, há muitos séculos pelo menos, no chamado Tao, que é o Yin e Yang. Enquanto o Yin sai, o Yang entra. Enquanto o Yang sai, o Yin entra. Então eu digo, isso é tipicamente isso. Então a partir daí há uma revolução completa no entendimento das próprias religiões e da própria espiritualidade. Então o centro da espiritualidade é o Criador do Universo, que é o Sol da espiritualidade. E as outras divindades, os deuses de todas as religiões, eu digo, e as próprias doutrinas, elas têm sempre dois lados. Eu não entendia, quando estudei, fiz tudo comparado a religiões, por que todas as religiões tinham um lado muito babaca, mas tinham um lado muito maravilhoso também. Então eu digo, agora chega de discutirmos a sombra, vamos aprofundar o conhecimento da luz, para que o ser humano possa qualificar a sua vida também sobre o planeta Terra e dentro desse universo imenso, que foi identificado a primeira vez por Giordano Bruno, quando ele diz: se Deus é infinito e o universo é sua obra, o universo precisa ser infinito também. E chega a pensar que o universo se resume à Terra quadrada e enfeites girando em torno dela. Então essa foi a primeira constatação de Giordano Bruno, que ele foi premiado com a fogueira, porque foi contra aquilo que se dizia estar na Bíblia. E a Cúria Romana não concordou e exigiu que ele mudasse a posição de pensamento, e ele não mudou a posição de pensamento, preferiu morrer na fogueira do que negar a verdade que ele havia percebido. Perfeito. Você que ficou interessado em saber mais sobre esse novo lançamento do Dr. Pedro, acesse www.ipap.com.br. O programa de hoje chegou ao fim. Você pode assistir a reprise no próximo sábado, às 19h30, e quinta-feira que vem, às 21h, nós nos encontramos aqui novamente para mais um episódio de Grisa TV, um olhar pangrisiano. Até lá!